Senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou o Dr. com a paz de Cristo. Oh, vou até rir que a coisa está tão boa para nós, está tão boa, pessoal, que dá vontade de rir mesmo, tá? Estou falando no sentido de relação entre Lula e Trump, né? E Moraes. A questão da anistia não tem ainda motivos para rir ainda não, tá? Mas uma coisa vai levar a outra, em nome de Jesus, tá bom? Estamos lutando. Olha, o Trump escreveu uma carta para Lula. Isso mesmo. Escreveu. Lula, é para você, direto para você. Eu falei mais cedo que essa situação do Moraes ia pegar o Lula de cheio, não falei? Falei. Ele vai pegar o Lula, vai pegar o Lula, vai pegar o. Falei hoje cedo, vocês sabem que eu falei, né? Então tá. E aí, vamos ler logo a carta? Logo? Vamos embora. Bora direto. Aqui, ó. Carta. Depois do vexame da Janja, mais um. Respondendo pergunta do presidente, mais uma vez, né? Que mulher, meu Deus do céu. Tá aqui a carta. Aqui, ó. 9 de junho de 2025. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República do Brasil. Prezado senhor presidente. Tá aqui, pessoal. Carta do Donald Trump a Lula. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive aqui pelo nosso país, os Estados Unidos. É uma vergonha, eu vou repetir, palavras do presidente dos Estados Unidos, hein? É uma vergonha, aqui está escrito internacional, tá aí para vocês, ó, tá ali. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente em caixa alta, ó, imediatamente em letra maiúscula, aqui, ó. Em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes, mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muita injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifáricas e não tarifáricas do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe, de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio em seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual.
Como o senhor sabe, senhor Lula, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo o possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Misericórdia, hein? Então vamos lá, ó. Os Estados Unidos cobrou 50. Se o Lula cobrar 20, agora vai para 70. Deu para entender? Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil, as atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, o Gêmeas, a iniciar imediatamente investigação, aqui ó, da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais até agora fechados para os Estados Unidos eliminar suas tarifas políticas, não tarifárias e barreiras comerciais, nós podemos talvez considerar um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção aqui, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aqui está a carta em inglês para quem quiser ver. Tá bom? Tá aí, ó. A carta está em inglês e aí está a assinatura do presidente dos Estados Unidos. Meus queridos, chegou a hora. Chegou a hora de eu, você, todo mundo pagar a conta. Por causa de quem? Do Moraes. Mas sabe o que o Moraes tem a ver com isso? Ele acabou de falar aqui, ó. A perseguição a americanos, a empresas, multando. Um homem no Brasil fez essa desgraça acontecer agora aqui, Deus me perdoa com a palavra. Todo mundo vai pagar a tarifa de 50%, que vai sobrecarregar. Não é o Lula que vai pagar, não. O Lula está morrendo de rir. Ele quer que nós se... Mas o Lula tem que manter esse sujeito lá. O Barroso já está, ó, vazando, está indo embora. E o Moraes também vai ter que... Não tem como, pessoal, esse homem está no Supremo mais. Deu para você entender que ele é o menino esquisito de lá, o menino feio? Não tem como ele estar mais dentro do Supremo? Você entendeu que a coisa saiu da esfera ali, Supremo, Lula ali, Congresso? Você entendeu que isso ultrapassou barreira? Você entendeu que os Estados Unidos está tarifando o Brasil por causa dessa guerra? Eu falei que a multa de ontem do Alan dos Santos ia ter repercussão? Não falei? Aí, ele fala aqui, ó. Estou multando os nossos aqui. Se vocês mexerem aí, a gente pode mexer aqui, tanto para cima como para baixo. Ó, pode variar. Você mexe no tabuleiro aí, eu mexo aqui. E aí a Janja, uma mulher preocupada com o bem-estar da população, preocupada com você, perguntaram o Lula o que ele achou do tarifaço. A Janja corta o Lula e chama ele de cachorro. A Janja chamou ele de cachorro. Eu mostrei para você agora um pouco. Ela está preocupada com você. A Janja está preocupada. Ué. Ela está morrendo de preocupação com você. Ela fala assim, não vai taxar não, eu estou preocupado.
Aí, ó. A primeira-dama, Janja, reagiu depois que jornalistas perguntaram ao presidente Lula sobre a última declaração do presidente norte-americano Donald Trump, que afirmou que irá taxar em 10% os produtos brasileiros. Tchau. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Olha. Oi, Natália, você me escuta? Olha. Então tá bom, já posso. Aí, ó. Aí, cadê meus vira-latas? Aí, ó. Aí, ó. Ela entrou no meio e falou, vira-lata. Chamou o Elon Musk de... De que chamou ele? Sei lá. E agora, pessoal, chama o presidente de vira-lata. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no Brasil ou não? Será que... Mas isso pode ter uma estratégia, tá? Será que essa é uma... Porque essa mulher é doida, tá? Ela é doida. Será que isso, ela não é doida, é nada, é uma estratégia de isolar mesmo o Brasil mesmo? Estão querendo cortar mesmo as relações para o Brasil ficar realmente isolado mesmo? É isso? Porque pode ser uma estratégia, pessoal, porque não tem como. Pessoal, quando isso acontece com um país igual os Estados Unidos, o que acontece? A embaixada entra, o Lula liga, ó, vamos conversar, vamos sentar, isso é prejudicial, 50%. Onde que você já se viu uma mulher entrar de novo na frente, que a pergunta não foi para ela, a pergunta foi para o Lula. É igual que ela estava lá, a pergunta não foi para o presidente da China, né? Aquele dia, ela entrou no meio, não foi para ele, foi para o Lula, aquela pergunta lá das redes sociais lá. Agora, de novo, e na frente de autoridades aqui da japonesa, acho que é japonesa, né? Ela responde na frente. Chama o presidente dos Estados Unidos de vira-lata. Rapaz. Agora, aquilo que eu estou dizendo, né, pessoal? Esse povo faz tudo pensado. Será que não é uma estratégia mesmo? Eu quero que você pense uma coisa. Ou nós estamos lidando com gente realmente psicopata. Nós só temos duas saídas nisso aí. Ou é psicopatia mesmo, caso de internar, porque se fosse um presidente que tivesse controle, ligaria para o Trump e chamava para conversar, né? Chamava para conversar. A esposa jamais iria chamar ninguém de cachorro. Nem a esposa do Trump, nem aqui, nem ninguém. Pelo amor de Deus, né? Chamar o homem mais poderoso do mundo de cachorro, aí pegou pesado, né? Nem ninguém, né? Isso não é a primeira dama decente na manhã, né? Tá bom. Vem pra cá. Outra coisa que eu quero te dizer. Ou será que isso é tudo pensado e nós estamos lidando com gente maldosa mesmo, que não é doido nada, que não é psicopata nada, e essas pessoas realmente elas querem quebrar mesmo o Brasil, elas querem isolar o Brasil mesmo? O que você acha? Que eu tô confuso. Pessoal, eu juro para você que eu tô confuso. As decisões da Janja, que ficou calada um mês, quando ela abre a boca, piorou mais ainda. Eu confesso a você que eu fiquei assustado de novo com ela falando, cara. Então, eu queria que vocês me ajudassem aqui. Será que é psicopatia ou será que é tudo... Hein? Cara, de um outro lado, pessoal, de um outro lado, é o seguinte, né? Aí, ó. Aí, pessoal, o Trump acabou de assinar, ó. O Trump acabou de assinar as tarifas. Tá assinado. Tá assinado já. Tá bom? As tarifas acabam de serem assinadas. Nesse exato momento, Trump, então, assinou. E agora, então, nós estamos, então,
tarifados a partir do dia 1º, né, quando a Câmara dos Deputados, né, o recesso volta, 1º de agosto, não é isso? Dia 1º de agosto. Eu vou mostrar para vocês aqui a assinatura do tarifaço aqui, ó. Tá aí, ó. Trump anuncia tarifa de 50% aqui, ó. Olha, ó. E na hora de assinar as tarifas, ele citou o STF Bolsonaro. Tá aí, ó. Eu quero dizer uma coisa para você. O Trump só está taxando o Brasil por causa dessa perseguição de Bolsonaro. Ele avisou 2 vezes essa semana. Avisou 2 vezes. O Moraes, preste atenção no que eu estou falando, que é uma coisa muito importante. O Donald Trump avisou 2 vezes. O Moraes ontem foi lá e multou o Alan dos Santos de novo em 50 mil. Eu falei ontem à noite o que com você? Eu falei, isso vai ter repercussão, hein? Vai ter repercussão. Não deu outra. Em seguida, o Trump tarifa, então, em 50%. E ainda cita a perseguição. Então, eu estava correto na hora que eu falei. Eu estava corretíssimo. Levando por causa de uma briga, uma rincha entre o ministro e o Alan dos Santos, né? Uma perseguição desse ministro implacável ao Alan dos Santos. O cara já é americano. Deixa o cara para lá, rapaz. Deixa o cara para lá. Está prejudicando um país inteiro. Eu me lembro de um documentário que eu assisti sobre Pablo Escobar. Ele mandou derrubar um avião que, se não me engano, tinha 200, 300 pessoas, não sei o certo quantas pessoas tinha na época, isso não vem ao caso, mas tinha mais de 150. E tinha uma pessoa dentro do avião que ele queria matar. O que ele mandou fazer? Ele mandou derrubar o avião inteiro. E o avião caiu e matou todos por causa de um. Resumindo, pode pesquisar aí que você vai ler isso agora. Eu assisti o documentário. Eu estou lembrando disso nesse momento. E o cara que ele queria matar não embarcou. Não embarcou. As pessoas, todas elas morreram inocentes. O avião caiu, ele mandou derrubar. Era um político na época, os caras. O Pablo Escobar também foi político na época, né? É. E ele escapou, cara. Aonde eu quero chegar com isso? Que o Brasil está pagando, pessoal. Vamos imaginar que a população, o pessoal do 8 de janeiro, eu agora, você, que agora está todo mundo. Não é só o 8 de janeiro, não. Agora tarifou tudo. Então, lascar, tudo vai ficar mais caro. Então, nós estamos dentro desse avião. Dentro desse avião. E só existe um homem aqui, ó, que é o problema disso. É o ministro. E ele poderá sair ileso disso tudo. Pessoal, ele tem poder, né? Por enquanto, ele tem poder. Ele pode sair do país. Ele pode ir para outro país que acolha ele para lá, ele vai viver vida de rei, né? Eu não sei quanto que ele acumulou nesses anos que ele está lá, né? Eu não faço ideia. Se ele tem uma boa poupança, deve ter, né? Bom salário, né? E nós? E nós? Vai acontecer, como eu disse agora, do Pablo Escobar? Nós vamos cair com o avião? E quem mesmo, que era o sujeito, não vai acontecer nada, nem um arranhão? Pode ser. Pode ser que isso aconteça. Pode ser. É por isso que o Donald Trump ele tem que agir rápido, porque aqui também está agindo. Aqui sabe que vai... Aqui sabe que o bicho vai pegar. Aqui sabe. O Moraes sabe que as sanções vão chegar.
Ele sabe que o bicho vai pegar pro lado dele, mas ele fica insistindo. E aí eu quero te perguntar, quem vai sair vencedor dessa briga? Hã? Qual dos dois? O ministro Alexandre de Moraes? Hã? É, meu amigo. É fácil não. Estão vivendo um momento muito difícil, mas uma coisa eu tenho certeza, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. As tarifas já estão assinadas. Donald Trump impõe tarifas contra o Brasil e diz que 50%, né? E diz que o governo brasileiro está fazendo uma caça às bruxas. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deveria terminar imediatamente. E as tarifas do Brasil, então, estão impostas já aí. Ó. Estamos lascados. Tudo por causa de um homem. Lula, chegou o momento. Tá? Chegou o momento. Beleza? Acho que chegou a hora. Chegou o momento. Abandona o Xandão. E se você não quiser abandonar também, meu irmão, você vai afundar junto também. Boa sorte para vocês dois. Alemão, passa o rodo. Um abraço, fica com Deus.